Esse capítulo todo é dedicado a uma visão, a um sonho que o rei Nabucodonosor teve. E este sonho perturbou muito o coração dele, perturbou a mente dele. E ele convocou os sábios do reino, todos os que eram capazes de cooperar, interpretando esse sonho, que a cabeça dele estava confusa. E os seus sábios não puderam interpretar de modo nenhum, e disseram que era impossível que isso acontecesse. Então, o Daniel aproximou-se dele e ofereceu-se para interpretar o seu sonho. E pediu a ele que lhe desse um tempo, para que ele pudesse ir para casa, falar com os seus companheiros, que depois ganharam o nome de Mesaque, Sadraque e Abednego. E ele disse que ia orar com eles. E chegou lá e disse: existe essa dificuldade. E se nós não formos capazes de dar uma resposta adequada às angústias do rei, ele disse que vai mandar matar todos os sábios do reino, todos os magos e todos os encantadores e todos os astrólogos. Ele vai fazer uma ação muito intensa nisso aí. E nós estamos juntos, porque quando nós viemos de Judá, ele nos selecionou como jovens filhos de famílias que tinham uma certa cultura, que tinham um certo preparo. E nós viemos aqui para a Babilônia como pessoas especiais, de modo que nós temos que orar a Deus. E eles oraram a Deus, intercederam a Deus, e Deus ouviu as suas orações. E de noite, Daniel estava dormindo quando ele teve uma visão. A visão explicava o que tinha acontecido com o sonho do rei. Ele apresenta-se ao rei e fala com o rei a respeito do que tinha acontecido. E ele interpreta o sonho do rei. E o rei fica muito feliz com aquilo e acaba suspendendo a sentença de morte sobre os seus astrólogos e nomeia Daniel como um dos principais governadores do seu reino e lhe dá uma província real, aquela que ele dirigiu, e mais tarde vocês vão encontrá-lo enfrentando aquela cova de leões, quando ele já era um dos principais governadores da Babilônia. Então esse é o texto mais ou menos aí do capítulo 2, vocês vão ler aí depois, e vocês vão encontrar essa história no capítulo 2, desde o primeiro versículo até o final, é o início, o desenvolvimento e a conclusão dessa história. Então eu separei aqui sobre esse sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, separei aqui algumas coisas para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta noite. Quero dizer também aos irmãos que eu escolhi um título para essa abordagem. O título é mais ou menos assim: o segredo de Daniel. Daniel tinha um segredo que a Babilônia não conhecia. Esse segredo de Daniel está revelado nesse contexto. E ele pode ser percebido por cada um de nós e pode também ser praticado por cada um de nós. Então vamos a ele? Então no capítulo 2, diz assim: no segundo ano do rei Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupados que não podia dormir. Então está dizendo que ele teve alguns sonhos que o deixaram muito preocupado e que ele não conseguia dormir. Era uma situação complicada. Então ele mandou chamar os sábios, adivinhos, feiticeiros, astrólogos, para que lhe explicassem este sonho. O que aqui está nesse primeiro momento? O sonho para ele era um enigma. Estava na cabeça dele, mas ele não podia entender o que era aquilo. O que aquilo significava? Interessante que se nós estudarmos a experiência do sonho, especialmente na atualidade, já se desenvolveu muito o entendimento sobre o sonho. Ele, na verdade,
pode, em algumas ocasiões, ser uma revelação especial de Deus. Outras vezes ele é uma revelação de nós mesmos, de coisas que estão trancadas dentro de nós e que não encontram uma porta de saída. Então o sonho passa a ser essa porta de saída, através da qual aqueles elementos trancados dentro de nós encontram uma forma de expressão. Alguém disse que se nós não sonhássemos, nós explodiríamos. O sonho, então, é uma forma de liberação destas questões que estão aprisionadas dentro de nós. Os estudiosos chamam isso de situações que foram recalcadas, que foram aprisionadas dentro de nós, por uma série de razões traumáticas que nós vivemos, situações que nós não podíamos, às vezes, expressar, ou situações que nós não poderíamos demonstrar. Acabamos engolindo estas situações e aprisionando isso dentro de nós, e convivemos com isso, às vezes, anos e anos e anos. E a bênção de Deus é que aqui e acolá nós podemos sonhar. Às vezes temos até um pesadelo, que é uma oportunidade de colocar para fora aquilo que às vezes nos ameaça internamente. E por estar vivendo no nosso mundo inconsciente, a gente não tem domínio sobre isso. E aquilo está lá dentro e nos preocupa e às vezes nos constrange e nos maltrata. Você já teve um sonho, um pesadelo, uma coisa qualquer, que você depois acorda e fica intrigado com aquilo? Você não sabe o que é, e você tenta encontrar uma resposta, tenta encontrar uma explicação. Às vezes você tenta entender uma revelação de Deus, mas aquilo te incomoda, aquilo te cutuca emocionalmente. Já aconteceu isso com você? Aqui não, né? Ninguém aqui sonha, ninguém aqui tem pesadelo. Mas em outros lugares as pessoas têm. E as pessoas ficam impressionadas com coisas dessa natureza, né? Uma vez eu sonhei que eu estava na Praça da Cinelândia, no Rio de Janeiro, na hora do rush, sem roupa, pelado no meio da praça. Então me deu uma agonia, né? E eu fui entender por que aquilo aconteceu. Uma vez sonhei que eu estava voando sobre a cidade. Então, certamente que cada uma dessas situações tem um significado, tem uma razão de ser. Nenhum sonho é fruto do acaso. Todos eles têm uma razão de ser. Às vezes os estudiosos chamam de restos diurnos. Às vezes você está vivendo uma situação durante o dia e à noite aquela situação pode voltar em forma de um sonho. Mas o sonho é uma linguagem cifrada. O sonho não é uma linguagem clara, é uma linguagem cifrada. E os estudiosos dizem que o sonho é um deslocamento. Às vezes o sonho que você entende, que você lembra, não é o que você de fato e efetivamente estava experimentando. Por isso que existem os psicanalistas que analisam os sonhos. E às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de um detalhe, às vezes por causa de uma sílaba, o psicanalista pega aquilo e faz uma pontuação, e você vai se lembrar de algo que te aconteceu há muito tempo atrás e que você não se dava conta de como isso está vivo e operante dentro de você. Não é assim? Então o sonho é um mundo extraordinário e um mundo maravilhoso. E Deus usou muitos sonhos para dirigir o seu povo, para falar com o seu povo. Então, nós já sabemos que existe essa possibilidade de Deus falar através dos sonhos. Existe essa possibilidade de nós estarmos vivendo conflitos internos ou situações internas que às vezes encontram uma forma de saída através dos sonhos. Mas então, o que aconteceu com aquele rei? O sonho dele trouxe para ele uma angústia. O sonho dele trouxe uma compreensão amarga, uma compreensão triste. Ele estava vivendo um conflito, ele estava incomodado. O sonho dele não trazia nenhum esclarecimento e nenhuma explicação. E ele ficou impressionado com aquilo, ele foi procurar alguém que pudesse ajudá-lo a entender. Todos nós queremos entender o que vai na intimidade dos nossos corações. Todos nós queremos entender as coisas que nos acontecem e que nós não dominamos, não compreendemos, não administramos. Você já viu aquela frase? Eu já prometi a mim mesmo 1 milhão de vezes que eu não ia fazer isso e acabo fazendo a mesma coisa.
Já aconteceu isso com você? Aqui não, né? Não acontece. Mas em outros lugares, né? Eu prometi que eu ia fazer alguma coisa, prometi que essa decisão, prometi isso, prometi aquilo, para mim mesmo. E você era sincero na hora que fez aquela promessa. E de repente você se surpreende fazendo exatamente aquilo que você não queria ou não pensava que seria capaz de fazer, né? Por isso que a gente precisa estar sempre atento ao fato de que existe um mundo dentro de nós que nós provavelmente não conhecemos por inteiro. E isso estava acontecendo com o Nabucodonosor. Existia alguma coisa dentro dele que ele não estava entendendo, que ele não estava compreendendo. Existem muitas coisas que nos magoam, que nos maltratam, que estão dentro de nós e que trazem a nossa insônia e que faz a gente ficar perturbado. Por isso que o salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. O salmista também queria saber qual era a razão da sua perturbação, qual era a razão da sua dificuldade, qual era a razão da sua noite sem dormir. Que às vezes a gente passa a noite sem dormir, não porque a gente está vendo uma série tão legal e que a gente não quer parar de ver e fica a noite sem dormir porque está ligado naquele episódio, né? Mas às vezes você quer dormir, você quer rolar de um lado para outro na cama todo o tempo e quer dormir, ora, pede a Deus para dormir, mas não consegue, porque você está com a sua mente perturbada, com a sua vida cansada, e se dorme, pode ser que você seja visitado por uma experiência de pesadelo. Então, algo que tira o sono e que perturba o sono, e que você acaba não dormindo na tranquilidade, na paz do Senhor, como era de se esperar. Nabucodonosor estava vivendo isso, um sonho que ele não administrava. Ele tinha necessidade de interpretar esse sonho, ele tinha necessidade de saber o que estava acontecendo com ele. Ele queria uma explicação para isso. Todos nós queremos uma explicação para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para os nossos medos, para as nossas incapacidades, para as nossas incompetências. Todos nós queremos uma explicação. Por que eu entro num relacionamento e nunca dá certo? Por que às vezes eu me esforço e nunca consigo? Por que eu quero me livrar de um pensamento recorrente e não consigo? Por que eu não quero pensar em determinadas coisas e fico pensando aquilo o tempo todo? Todos nós queremos explicações, queremos esclarecimentos sobre as coisas que acontecem conosco e fogem do nosso controle, e fogem do nosso domínio. E nós ficamos incomodados com isso, como Nabucodonosor ficou. Então ele vai buscar as suas possíveis explicações. É como qualquer um de nós. Tem pessoas que vão num astrólogo, tem uns que vão no lugar que lê a mão, não é? Já viu? A leitura da mão, né? Para saber o que o futuro está reservando. Tem pessoas que vão, e assim vão, nas cartomantes, nessas coisas todas da vida, buscando esclarecer alguma coisa sobre o seu futuro, sobre alguma coisa que incomoda no presente, sobre alguma coisa que ameaça, sobre alguma coisa que a gente gostaria de saber para a gente se preparar para. Então, aquele Nabucodonosor também tinha uma porção de pessoas que faziam isso para ele. E ele chama aqui no texto de astrólogos, vamos ver aqui, ó. Sábios, adivinhos, feiticeiros, astrólogos, pessoas dessa natureza que podiam trazer para ele estas informações. Ele procurou essas pessoas, porque ele queria saber, na verdade, os segredos do seu coração. Ele queria saber por que aquela coisa estava acontecendo com ele. E quando ele procura isso, ele faz uma ameaça grande. Ele diz: olha, eu tenho um sonho e quero que vocês me esclareçam esse sonho. E ele chama esses astrólogos. Os astrólogos falam com ele da seguinte maneira: conte o seu sonho que eu vou interpretar. Ele diz: não, vocês vão dizer qual é o meu sonho, para eu ter certeza que vocês não estão me enganando, porque vocês já me enganaram tanto, que agora eu não vou dizer o meu sonho. Eu quero saber se vocês são astrólogos mesmo, se vocês conhecem mesmo a verdade, se vocês sabem isso. Então eu não vou contar o meu sonho, vocês é que vão dizer o que eu estou sonhando e o que isso significa.
senão eu vou mandar cortar a cabeça de todo mundo. Olha que situação complicada para os astrólogos, né? Se fosse hoje era meio complicado, porque tem muita gente que entra pelo caminho do charlatanismo, engana as pessoas, né? Com tantas profecias a respeito das pessoas que não tem nada a ver com o que de fato está acontecendo na vida das pessoas. Mas se ele chama essas pessoas, e o que essas pessoas respondem para ele? É muito interessante aqui, ó. Olha só. Tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Então os astrólogos disseram em língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: não, eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Essa era a questão do rei com eles. Olha o que eles responderam, e aqui é importante, porque é isso que vai nos ajudar a descobrir o segredo do Daniel. Assim, e todos os sábios disseram para ele o seguinte: conte o Senhor o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei que vocês estão fazendo isso para ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, eu vou dar cabo de vocês com esse castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho e então eu saberei, que também poderão explicar o que ele quer dizer. E os sábios então deram as seguintes respostas ao rei: não há ninguém, preste atenção, não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. O que eles diziam para ele? Não há no mundo ninguém que seja capaz de fazer o que o Senhor quer, dizer o que o Senhor está sonhando. Aí diz assim: nunca houve nenhum rei, por mais forte e mais poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa como essa dos seus sábios. Então, não há no mundo quem possa fazer isso, e não há também no mundo nenhum rei, por mais poderoso, por mais sábio que fosse, pudesse exigir isso dos seus astrólogos, dos seus sábios. O que o Senhor está querendo é impossível. Olha só, o que o Senhor está querendo é impossível. Olha aí. Agora veja, não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, mas eles não moram conosco na terra. Então eles chegaram à conclusão que era impossível humanamente falando fazer aquilo. Só os deuses poderiam fazer, mas os deuses não moram conosco, os deuses não estão aqui. Portanto, o segredo do seu coração é um segredo que ninguém pode alcançar, que ninguém pode administrar ou dominar, porque humanamente falando isso é impossível. Então, nesse contexto aqui, o que vai acontecer? Daniel vai apresentar-se e vai intentar dizer para o rei que ele tem um recurso que os outros não têm. Ele tem uma fonte de conhecimento que os seus companheiros lá de serviço no palácio não têm. O que ele quer dizer com isso? Ele diz assim: eu vou para casa, vou falar com os meus amigos lá, e nós vamos orar e vamos buscar a direção de Deus. Olha o que o Daniel faz. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu tenho essa questão para resolver. Eu tenho aqui que dizer para o rei uma revelação que seja aquilo que está na cabeça dele. Do ponto de vista humano, isso é impossível. Eu não tenho como fazer isso. Então eu dependo inteiramente e exclusivamente da ação do Senhor sobre a minha vida e da ação do Senhor sobre a vida do rei, por intermédio da minha presença no seu palácio.
O que Daniel estava dizendo? O Senhor é Deus. E eles têm razão, isso aí não depende do homem, só depende de Deus. Então eu estou recorrendo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que não é semelhante aos deuses dos astrólogos, que não habitam conosco, antes estão distantes. O meu Deus é aquele que se revela e se manifesta na minha experiência pessoal e particular. Por isso que a Bíblia chama o Senhor Jesus Cristo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso que a Bíblia diz que Deus é presente conosco, de tal maneira que a Bíblia diz que Ele deixou a glória do Pai, e o Verbo que era Deus estava com Deus, se fez carne, habitou entre nós, e trouxe o divino para a nossa realidade. E diz mais a Bíblia que Ele colocou o Espírito do Senhor dentro de cada um de nós. É mais do que estar conosco, é estar em nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pega essa palavra de Deus, revelação de Deus, e conduz a nossa vida na verdade que é essa palavra. Ele vai conduzindo a nossa vida no entendimento dessa palavra. E depois a Bíblia diz que esta palavra é como uma espada penetrante, que vai lá dentro do nosso coração, na intimidade da nossa alma, e serve para quê? Para discernir as motivações do coração, para discernir as intenções do coração, para discernir a realidade do homem interior. Então o que Daniel está dizendo? Os astrólogos não tinham essa compreensão, nem tinham esse acesso, mas eu tenho acesso a ti, Senhor. Eu sei que o Senhor pode estar presente na minha experiência. A minha oração cria um vínculo com o Senhor. E o Senhor não é uma pessoa, um velho barbudo navegando numa nuvem. O Senhor é um Espírito Santíssimo que está presente na experiência de cada um de nós e tem trazido a tua revelação aos nossos corações. Habilita-me para que eu revele naquele evento o que o Senhor tem a revelar. Para que fique claro que não é obra de homem nenhum, porque do ponto de vista humano é impossível. Somente isso pode acontecer se o Senhor usar a minha vida para que eu revele exatamente aquilo que está no coração daquele rei. Humanamente falando, isso é uma matéria de fé, porque não há o que a gente possa fazer para provar isso, a não ser o fato que a Bíblia é um livro de registros de experiências especiais, de homens que andaram com Deus, experimentaram a graça de Deus e se manifestaram no mundo como instrumentos de Deus. Este mesmo Daniel foi lançado na cova dos leões como uma punição severa por algo que ele havia feito, e embora ele tivesse sido denunciado, ele não tinha feito com qualquer intenção maligna ou maléfica. Mas por uma questão de aparência ele foi julgado e foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele ficou lá durante a noite e os leões famintos estavam ali. A Bíblia diz que o Senhor mandou o seu anjo para estar com ele e fechou a boca dos leões. Tu pode entender isso? Pode compreender isso? Deus fechou a boca dos leões ali. Você pode humanamente entender isso? A Bíblia diz que quando o rei chegou lá pela manhã, falou assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Aí lá do fundo da cova ele disse: ó rei Dario, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, tendo achado integridade minha na presença dele, e tendo achado integridade minha na tua presença, enviou o seu anjo e me livrou do poder dos leões. Então o rei mandou tirá-lo de lá, e mandou julgar os seus acusadores. A Bíblia diz que antes que ele chegasse no fundo da cova, os leões já tinham se apoderado deles. Então os leões eram os mesmos, a cova era a mesma, mas o homem era diferente, a pessoa era diferente. A pessoa estava totalmente protegida, guardada e cuidada pelo Senhor. E o Senhor manifestou na vida dela e através da vida dela, a pessoa Daniel, aquilo que era o seu poder transcendente ao nosso entendimento e à nossa compreensão.
Tanto que os astrólogos falaram, é impossível isso acontecer, só se for da parte de Deus. Mas Deus habita na estratosfera, Ele não mora conosco. Ele se enganou, e Daniel sabia um segredo, que Deus habita conosco, Deus está presente na nossa experiência, Deus caminha conosco e fecha a boca do leão, esclarece na nossa mente, fala dos segredos do nosso coração e usa as nossas vidas para esclarecer muitos sonhos que as pessoas têm e não sabem o significado, e às vezes Deus nos dá a palavra para falar com aquela pessoa, e sem que nós saibamos nada da vida da pessoa, o Espírito do Senhor usa e fala com aquela pessoa, e a pessoa se convence de que Deus esteve presente naquela conversa. É verdade ou não é verdade? Quantas vezes o pregador está pregando aqui a palavra do Senhor, o anjo do Senhor abre o seu coração e coloca uma semente ali e revela para você coisa que você sabe que está acontecendo com você, e você não sabe como se livrar daquilo, mas o Espírito do Senhor vai lá e mostra, revela, toca e liberta, e você se desperta para uma realidade nova, porque você recebeu uma revelação de Deus para o seu coração. Esse é o segredo de Daniel. Ele ora e ele fala isso com o rei. Não é interessante isso? A gente precisa entender isso, porque senão a gente fica olhando o Evangelho como se fosse uma teoria, e o Evangelho é a revelação de um Deus vivo que opera em nós e através de nós. Por isso que nós cantamos aqui, grandes coisas vão acontecer. Por que nós acreditamos nisso? Ou só cantamos por cantar? Nós cantamos porque nós acreditamos que grandes coisas vão acontecer aqui, porque nós acreditamos que essa é a casa de Deus, chamada casa de oração. Esse é um lugar onde o Espírito de Deus está presente e opera nos corações, e opera nas mentes, e faz uma obra grandiosa na vida particular de cada um de nós. Quantas pessoas chegam aqui quebradas, abatidas, macambuzas, taciturnas, meio que moribundas espiritualmente falando, cheia de conflitos. E quantas vezes numa oração, num encontro de oração, num culto de oração, numa simplicidade da fé, Deus fala com aquela pessoa e a pessoa muda de rumo na sua vida, e para frente é outra pessoa, e vai ter um testemunho dizendo, Deus falou comigo. Deus fala conosco. Grandes coisas vão acontecer, se nós de fato crermos como Daniel, que era possível trazer Deus para a terra e colocá-lo diante das nossas questões decisivas da vida, como ele precisou colocar diante daquele rei. A impotência daqueles magos foi só os deuses, mas eles não moram conosco. Aleluia, que o nosso Deus mora conosco. O nosso Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias. O salmista um dia estava no fundo do poço, e ele diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e estendeu o seu braço para mim, e tirou-me do fundo do poço, e firmou os meus pés sobre a rocha, botou um cântico no meu lábio, tirou a lágrima dos meus olhos. Isso é um Deus presente. Isso não é uma teoria que faz pela gente, não. É uma personalidade. Deus é uma pessoa que pelo seu Espírito nos alcança onde nós estamos, e nos restaura, e nos resgata, e nos abençoa. Graças a Deus que o nosso Deus é socorro bem presente nas nossas angústias. Ele interpreta aquele sonho para o rei, e ele diz 4 coisas importantes para o rei. Rei, o que o senhor está pensando é sobre uma grande estátua. Era uma grande estátua, o sonho do rei. Ele diz, sabe o que o senhor está pensando, rei? Uma grande estátua que tem uma cabeça de ouro, tem um peitoral de prata, tem pernas de bronze, e tem pés de barro e de ferro. E sabe o que acontece, rei? Quando o senhor está sonhando isso, vem uma pedra que se solta do monte, sem nenhuma interferência humana, e ela bate nos pés
dessa estátua, e ela esmigalha os pés dessa estátua, e então toda a estátua vai se ruindo, até virar um montão de cacos. Ele sabe o que significa isso, rei? Significa que o Senhor é um grande império, o Senhor é a cabeça deste grande reino. Mas depois do Senhor virá um outro reino, é o reino da prata, um reino menor, mas um reino ainda poderoso. Depois desse virá um terceiro reino, também será um reino que se sustentará. Mas por quarto lugar virá um reino, que é metade barro e é metade ferro. Isso significa um reino dividido, isso significa um reino apartado, e este reino não subsistirá. E então todo esse projeto que hoje se constrói a partir do Senhor vai se acabar. Mas tem uma coisa, rei, a partir disso vai surgir um rei, vai surgir um reino que nunca terá fim, que não se acabará nunca, que será um rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele será permanente, perpétuo, eterno e infinito. O que ele estava querendo dizer para o rei? Todas estas coisas materiais vão passar e vão sucumbir. O que persiste é aquilo que é construído como uma obra divina, como uma obra de Deus. Por isso que nós podemos ter nossa cabeça de ouro sendo desmantelada, podemos ter nossos corpos podemos ter todas estas coisas que passam. Mas o que não pode passar é a palavra viva do Senhor. O que não pode passar é a presença do Senhor nas nossas vidas. O que não pode passar é a estabilidade do Senhor, que faz os nossos pés andar firmados na rocha. Então não há pedra que caia da montanha que quebre os pés daqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, que estão andando nas estradas mostradas, iluminadas pelo Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então Daniel sabia o que ele estava dizendo: rei, tudo isso é passageiro, não se estruture nisso, entenda que isso vai passar. Portanto, seja um rei justo, seja um rei fiel, faça a sua obra no tempo e no espaço da maneira correta, porque todos estes reinos terrenos passam, só não passa o reino eterno do Senhor. É bom a gente escutar aquela música chamada Aleluia, de Handel, já viram? Os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor. É isso que vai acontecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, acima de todos os reinos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, porque todo joelho se dobrará frente a este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Daniel fala isso para o rei. O rei fica com a sua mente tranquila, porque ele encontrou uma resposta para a sua angústia. Mas sabe o que ele faz no capítulo 3? Ele constrói uma estátua de ouro de cima e embaixo, de mais de 30 metros de tamanho, porque ele não queria correr o risco de ter pés de barro, pensando que ele podia administrar e dominar o futuro do seu reino. Constrói uma estátua. Sabe o que acontece depois disso? Ficou louco e foi pastar como um animal no campo. Perdeu a sua identidade. O segredo de Daniel era manter-se com a sua identidade ligada no Senhor, servo do Deus Altíssimo. É importante isso. Não deixe nunca a sua vida se iludir ou se seduzir pelos reinos deste mundo. Quando o diabo quis provocar Jesus na tentação, ele diz assim: se tu prostrado me adorares, olha aí os reinos do mundo todinho, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí o Senhor Jesus Cristo assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo.
Só ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não é para ganhar as coisas que eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus, porque Deus é o Senhor bendito de todas as coisas. E Ele diz que eu devo buscá-lo em primeiro lugar. E todas as demais coisas que me serão necessárias, Ele as acrescentará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. A centralidade da nossa vida deve ser o reino de Deus. É no reino de Deus que nós nos centralizamos. É no reino de Deus que nós encontramos as questões do nosso coração e as resolvemos. É na palavra de Deus que nós nos identificamos. É com a palavra de Deus que nós tratamos a intimidade dos nossos corações. É com a palavra da fé que nós vamos resolvendo as nossas dificuldades, as nossas angústias. É com a palavra de Deus que nós vamos abrindo os nossos corações e descobrindo quem nós somos e quem nós podemos ser debaixo da graça e do poder de Deus. Que nós tenhamos muitos e muitos testemunhos de muitos e muitos Daniéis, que orando por nós e nos ajudando e nos aconselhando e nos instruindo, vão revelando as coisas de Deus aos nossos corações, cujas coisas vão nos ensinando quem nós somos e o que poderemos ser em Cristo Jesus. Que essa igreja seja sempre um lugar onde este segredo de Daniel seja conhecido por todos nós e não seja tão segredo assim, de modo que as pessoas que chegarem aqui não dependam de astrólogos ou de coisas dessa natureza, nem de leitores, nem de sábios dessa natureza, que nós dependamos daquele Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Deus poderoso da criação, presente conosco. E para encerrar ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Não é um Deus distante. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua vida, na sua casa. Trarei a sabedoria do céu para o seu coração. Trarei a revelação do céu para a sua alma. Trarei o esclarecimento de Deus para as suas questões, para as suas angústias, para as suas necessidades de esclarecimento. Trarei a presença de Deus para os seus sonhos, para as suas jornadas, para as suas noites, para os seus momentos de insegurança. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Que tal, meus irmãos? É bom assim? O enigma dos sonhos está além da nossa compreensão, mas o Deus que pode esclarecer nossos sonhos está ao alcance da nossa compreensão, ao alcance da nossa fé. O profeta Daniel sabia o caminho de estar com Deus e podia entender a revelação de Deus. O profeta Daniel sabia lidar com a presença de Deus e com a sua palavra e com a sua revelação. E ele glorificou a Deus na sua vida. E ao glorificar a Deus, ele tornou-se abençoado e transformou o pensamento daquele país. Transformou o pensamento daquela nação. Porque de tal maneira ele viveu, que chamou a atenção de todos os reis que por ali passaram, não somente o Nabucodonosor, como Ciro, como Dario, todos os que foram reis ali, reconheceram nele uma pessoa especial de Deus. É isso que faz a grande diferença. O rei entende, aceita o significado daquilo que Daniel lhe falou, ele reconhece Daniel como um servo de Deus e o honra nesta condição. Que Deus nos abençoe. Agora sugiro, leia o capítulo 2 todinho em casa, para você ter uma visão panorâmica do que aconteceu. Mais adiante vamos falar de outras visões deste mesmo rei e de outras interpretações deste mesmo rei. Amém, meus irmãos?